nosso estudo bíblico hoje, não. Desde cedo, meu coração, Deus falando comigo sobre nós dobrarmos os joelhos juntos. É final de ano, é hora da gente agradecer a Deus e também pedir uma bênção especial para esse final de ano, Natal e esse ano que vai adentrar, né? Abra, por favor, a sua Bíblia em livro de Efésios. Eu não vou pregar, não, só vou dar um comentário aqui para depois nós dobrarmos o joelho. Efésios, capítulo 3. É o mesmo texto da revista Escola Dominical. Inclusive o pastor João Gonçalves ministrou aqui para nós domingo, em classe única, a revista de Escola Dominical, mas eu quero só dar uma trabalhada no texto, né? Efésios 3, versículo 14 ao 19. O livro de Efésios é um dos livros mais ricos do Novo Testamento. Contém o ensino doutrinário, bíblico, teológico, mas na sua segunda parte, ele trabalha sobre a nova maneira de nós andarmos, o amor em Cristo, a humildade, as relações humanas entre as pessoas, né? Paulo escreve essa carta, provavelmente no ano de 62 ou 63 depois de Cristo. Essa cidade experimentou um grande avivamento, talvez o maior avivamento na era apostólica, aonde a Bíblia diz que em todo o mundo, quer dizer, daquela época, que era governado também pelo Império Romano, ouviu-se falar do Evangelho e do grande avivamento que aconteceu em Éfeso. E um desses motivos é porque Paulo era um homem de oração, e a igreja de Éfeso também era uma igreja de oração. Se nós queremos ver a nossa vida cristã, o nosso lar, a igreja que vivemos, mudar a sua história, o caminho é a oração, não tem outro caminho. No caso de igreja, oração e ministração da palavra. E a oração é fundamental, irmãos, para a nossa vida cristã, e a Assembleia de Deus é uma igreja que foi formada, forjada, construída na oração. É a igreja que trouxe o fogo pentecostal para o Brasil. Hoje, todas as igrejas evangélicas que temos no Brasil pentecostal, a raiz é dessa Assembleia de Deus, é da Assembleia de Deus no Brasil. No percurso da história, cometemos algumas falhas e erros, e com isso, muitos acabaram saindo. Nós perdemos muita gente, muitas igrejas neopentecostal aí, a maioria delas são fruto nosso da Assembleia de Deus, que muitas pessoas nós tocamos, né? Teve um período nosso que nós éramos muito radicais, uma radicalidade que não era bíblica, era uma religiosidade não bíblica, e aquilo que é radical ninguém suporta, né? O próprio Jesus não suportou os fariseus radicais. Então, se Jesus não suportou, muito menos eu e você. Mas graças a Deus, a Assembleia de Deus, historicamente, sou professor de história e também de história da igreja. Historicamente, as denominações sobrevivem por 70 anos. Depois ela vai só na maré do que foi feito para trás.
ela continua sobrevivendo, mas só na onda do que foi feito para trás. Ela não tem mais aquela vida atual própria. E a Assembleia de Deus passou 100 anos e continua renovada por alguns motivos. É uma igreja que ministra a palavra e aperfeiçoou nessa ministração, ela não parou, ela tem aperfeiçoado, através dos seminários, das formações de obreiros, né? Hoje em dia, graças a Deus, a maioria dos pastores presidentes hoje na Assembleia de Deus no Brasil são pregadores. Antigamente, nós tínhamos os nossos pastores, que foram os nossos pais, instrutores, que deixaram uma história, uma saudade tremenda, mas a maioria deles não eram pregadores, né? É claro que pregavam com a sua vida, que é uma pregação muito maior do que essa pregação do microfone. Os nossos pais, pastores antigos, não eram grandes pregadores, mas a sua vida, na maioria deles, pregavam. E isso mantinha a unidade da igreja, mesmo eles não sendo grandes ensinadores ou pregadores, mas mantinha a unidade da igreja pela vida que eles tinham, que era uma verdadeira pregação. Mas Deus aperfeiçoou isso e abençoou mais ainda. Por quê? Porque esses pais nossos pegaram a juventude e começou a colocar nos seminários. E foi formando obreiros. Hoje, e naquela época, para nós ouvirmos os pregadores, nós tínhamos que esperar o congresso das irmãs, os grandes congressos de jovens. A gente ficava o ano inteiro esperando aqueles grandes congressos para ouvir os grandes pregadores famosos. Hoje em dia já não tem mais isso. Hoje a maioria das igrejas, os pastores são pregadores, nas congregações, os pastores presidentes. Então isso é uma riqueza dentro da Assembleia de Deus, faz crescer. Uma outra coisa que tem feito a Assembleia de Deus permanecer viva é que ela abriu para a área social muito forte. Quer dizer, ela já fazia isso e continua. Uma outra coisa que fortaleceu a Assembleia de Deus nesse processo foi essa quebra dessa radicalidade que nós vivíamos de usos e costumes. E isso, de certa forma, até um período foi bom para a igreja, mas de uma época para cá começou a matar a igreja e começou a espalhar muita gente, e daí que fundou-se as várias igrejas neopentecostais aí, tudo descendendo da Assembleia de Deus por causa da radicalidade, era muito grande, apertávamos demais, né? E graças a Deus, na nossa liderança, o bispo Manuel Ferreira veio e quebrou isso, esse paradigma. E isso, as pessoas que tinham medo da Assembleia de Deus, de ser uma igreja radical, se abriu, e as pessoas pararam de ter esse medo, e a igreja continua crescendo. Então, por isso, esse renovo na Assembleia de Deus, mesmo tendo chegado a 100 anos, e a igreja não está morta. E uma coisa fundamental que nós não podemos perder é o poder da oração, o costume da oração. E isso nós temos que acostumarmos mesmo, é desenvolver um costume, é exercitar realmente, é fazer um costume. Por exemplo, se você costumar fazer caminhada 3 vezes por semana ou todo dia, né, agora saiu uma pesquisa, estava ouvindo na CBN, que quem caminha 120 horas por semana, 120 minutos por semana, ele aumenta os seus anos de vida em 4 anos. Se ele faz, eu falei caminhar, né? Qualquer tipo de exercício. Se ele desenvolve um exercício de 170 minutos por semana, ele aumenta em anos de vida 6 anos. É claro, nossa vida está nas mãos de Deus, mas está falando de forma de saúde, as coisas correndo tudo normal, né? Então, mas isso você só desenvolve o que? Exercitando. Aí quando você não faz, você sente falta, o seu organismo sente falta. O organismo começa a pedir. Oração também é assim, se você não exercitar, não adianta achando que anjo vai vir, pegar os seus 2 joelhinhos, dobrar eles, achando que o Espírito Santo vai pegar você pelo pescoço, fazer você dobrar, que ele não vai fazer isso. Isso aí você tem que exercitar, a ponto de daqui a pouco você falar, poxa, hoje eu não orei, essa semana eu não orei.
Então você tem que desenvolver isso. E Paulo, nessa carta, fala sobre a oração, e por isso a igreja de Éfeso foi tomada pelo avivamento, e a Assembleia de Deus foi uma igreja formada na oração. Precisa continuar isso. Aí Paulo diz: por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai. A Bíblia fala de muitas formas de oração. Oração deitado, oração, sei lá em que posição estava Jonas, dentro do ventre do peixe. Jesus, quando orava, ao contrário de nós que fechamos os olhos, a Bíblia sempre diz assim, algumas coisas que Jesus fazia que nós não fazemos. Por exemplo, Jesus, quando ia pregar, a Bíblia, na maioria das vezes, diz assim: e tendo sentado, começou a ensinar. Né? Seria bom se nós adotarmos esse sistema de pregar sentado. Apesar que alguns não gostariam, gostam mais de pular, né? Mas Jesus não pulava, não, Jesus pregava sentado. E Jesus também fazia uma coisa diferente de nós. A Bíblia diz assim: e tendo ele olhado para os céus, começou a orar. Jesus sempre orava, dá a entender, ou a Bíblia mesmo fala, e tendo aberto seus olhos para o céu, começou a orar. Mas a oração de joelho está na Bíblia. Tem muitos textos na Bíblia sobre estar de joelho para orar. O salmista fala demais da oração de joelho. E Paulo diz aqui, ó: por essa razão dobro os meus joelhos perante o Pai. Se você quer ver a sua vida ser transformada, milagres acontecer na sua casa, milagres acontecer na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus, é oração. Se você quer ver milagres acontecer no relacionamento conjugal, sexual, tudo entre você e o seu esposo, entre você e a sua esposa, oração. Você tem que orar. Hoje, o diabo hoje tem tirado desejos sexuais dos casais, por isso que está tendo separação. Tem que orar: Jesus, aumenta o meu desejo pela minha esposa. Parece estranho isso, mas isso é uma verdade. Por que tem muito crente aí olhando para a mulher dos outros? É falta de oração pela esposa dele. Ele tem que orar: Jesus, eu quero desejo pela minha esposa, desejo pelo meu esposo. Por isso que está tendo essa confusão do diabo. Hoje sai uma estatística aí, o Brasil dobrou, eu esqueci de trazer o jornal, em divórcio está batendo recorde no mundo, é o Brasil, 46 mil, né? Só esse ano. E agora com essa nova lei abriu mais ainda, então o divórcio, e o Rio de Janeiro batendo recorde. Por quê? Porque o diabo quer desestruturar a família. E o mais interessante, irmão, que um cara vai para uma faculdade para aprender a ser imbecil. Um sociólogo disse que esse divórcio exagerado é porque hoje as mulheres e os filhos já aprenderam a conviver sem os pais. Da onde, irmão? Entrevista animal que está aí, esse homem, se ele pudesse me ouvir. Da onde? Entrevista uma criança, se ele está acostumado a viver sem o pai, meu Deus do céu. Qual é a criança nesse mundo que quer viver sem a sua mãe, sem o seu pai? Qual é a criança nesse mundo que quer ver o seu pai separado para lá e a sua mãe para o outro lado? O cara vai para uma faculdade para falar uma idiotice dessa, e ainda é aplaudido como um grande analisador da sociedade. Isso é um bruto, né? Sabe nada. Pelo contrário, as crianças estão crescendo aí desnorteadas, por causa dos pais se separando, filho para cá, filha para lá, pai para cá, pai para lá. Então você tem que orar por isso. Jesus, me dá atração pela minha esposa, pelo meu esposo, pelos filhos, né? Jesus, eu preciso de dinheiro no meu bolso. Você tem que orar. Jesus, eu preciso de dinheiro no meu bolso. Só o meu bolso, ó, é vazio. Você viu se o irmão sentir aí do Espírito toque, ó.
Jesus, eu preciso de dinheiro no meu bolso. Jesus, o Natal está chegando, eu quero fazer lá na minha casa, eu quero ter um peru lá na minha mesa. Um momento maravilhoso com a minha família. Tem que orar para isso acontecer, irmão. Jesus, eu preciso de um patrão mais abençoador na minha vida. Eu quero que o Senhor faça do meu patrão um homem mais abençoador na minha vida. É oração. Não é pensamento positivo, é joelho no chão, é dobrar o joelho, como Paulo fez, dobrando o joelho perante o Pai. Eu quero, Jesus, o dinheiro melhor aqui no meu bolso, eu quero que meu esposo aumente o salário dele, os meus filhos abram a porta de emprego, façam a faculdade. É oração, amados. Estou falando para vocês aqui, meus filhos, eles passaram esse ano, eu não tenho dúvida que foi a oração da igreja. Você entra com recursos, com finanças, com isso, com aquilo outro, ajuda, é professor. Mas, irmão, se não for oração, o milagre não acontece. Jesus, eu quero uma igreja, eu quero ir para a minha igreja. Tem igreja, irmão, que você vai para o culto, você volta vazio, você volta irado. E você fica calado pensando, Jesus, eu queria blasfemar, mas não posso. Eu tenho que aguentar isso aí. Você tem que orar, Jesus, aviva a minha igreja, renova a minha igreja, muda a minha igreja. Ah, o pastor é ruim demais. É oração, irmão, você está orando pouco. Se orar muito, seu pastor vai ser melhor. Orar para Jesus fazer o pastor ministrar a palavra, ser amoroso com você. E tem que orar, tem que orar pelo pastor Sóstenes. Paulo pede oração constante. Oreis por nós, para que as portas sejam abertas, para que Deus dê o sustento. Tem que orar. Você quer uma igreja avivada, você tem que orar por ela. Você quer um pastor avivado, você tem que orar. Jesus, eu quero um pastor que eu chegue na minha igreja e saia alimentado. Eu quero um pastor que me abençoe, que eu saia abençoado. Saio da igreja levando a tua bênção. Tem que orar. Nós que somos pastores temos que orar para Deus nos dar um rebanho abençoado, limpar os tribulosos, né? Tem gente que é tribuloso dentro da igreja, mas vai consertar, mas tem uns que são irreconciliáveis. A gente tem que orar, Jesus, os irreconciliáveis, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos surgirão homens irreconciliáveis, quer dizer, irreconciliável não tem conserto. Então você tem que orar como pastor Jesus. Os irreconciliáveis que o Senhor conhece, vai tirando do nosso meio, não vai reconciliar nunca, então tira, é perda de tempo. Agora, tem os tribulosos que vai ficar benção ainda. Aí você tem que definir quem é irreconciliável e quem é aquele que ainda está no processo de formação, que é tribuloso hoje, mas amanhã pode ser uma benção. E tem os irreconciliáveis, que é perda de tempo. É igual Samuel. Senhor, abençoa Saul. Aí Deus falou, ei, você está orando para ele por quê? Eu já desisti dele, você é melhor do que eu? Você está entendendo? Então, mas tudo isso o que é? É nós colocarmos diante do Pai de joelho. Olha, todo ano, eu pego e faço uma agenda. Isso aqui eu estou falando não é para aparecer não, é para te orientar como ovelha minha. E faço uma agenda de pedidos de oração. Às vezes dá 22 pedidos, 20. Eu anoto aqui algumas coisas que eu quero conquistar até o final do ano. Irmãos, tem milagres que eu chego no final do ano e vou conferir. Alguns Deus não respondeu naquele ano. Por exemplo, a minha casa própria, eu fiz 5 anos de campanha. Aí terminava o ano, aquela não tinha sido a resposta. Opa, vamos continuar com ela aqui. Mas, irmãos, eu posso pegar como essa aqui, ó. Já tem vários aqui que eu posso olhar ali e dizer, Jesus, muito obrigado. O Senhor já deu a vitória. De gente que dá tribulação dentro da igreja, Jesus, está aqui, ó. Está o nome aqui. De porta aberta para isso, aquilo, outro, tal. Orando pelos meus líderes, está aqui o nome deles.
pela igreja, aqui. O nome dos dirigentes, daqui, ó. O nome dos dirigentes. Aqui, nas outras igrejas eu pegava uma folha, aqui como já está aqui, ó, então toda vez, quando você vê, pode ver, quando eu estou orando tem esse negócio aqui assim, ó. É porque eu estou apresentando. Então, irmãos, um milagre acontece com oração. E a Assembleia de Deus, para continuar essa igreja viva, tem que ser de oração. O pastor não pode chegar aqui, irmãos, para dobrar o joelho e ficar de joelho dobrado aqui, ó, e o povo conversando. Aí o pastor mais 10, 15 obreiros aqui levanta, 7h30 da oração, está todo mundo sentado. Tem ninguém chorando. Quer dizer, ou então é só eu que estou com luta, problema na vida e o povo está tudo bem. Deve ser isso. Mas se for ver, é o contrário. Falta muita oração. Aqui eu não estou falando com Bangu. Hoje a maioria, as igrejas que eu tenho pastorado, eu tenho observado isso. A gente termina a oração, não tem ninguém orando. Pouquinha gente, você conta uma ali, outra aqui. Oração, você quer ver a sua casa mudar. Você quer ver o milagre acontecer nas suas finanças, na sua saúde, na sua casa, no seu ministério, na sua vida cristã. Joelho no chão. Quantos aqui receberam algum milagre esse ano? Dê um sinal. Olha, todo mundo. Vocês não estão mentindo, não, irmão? Hã? Vocês receberam mesmo? E que isso aí? Então o que nós precisamos fazer? Agradecer, não precisamos? Né? Quantos aqui querem ter aquele Natal abençoado com a família? E ter vitórias no ano de 2013? Então vamos dobrar o joelho um pouquinho e vamos falar com Jesus. De pé, igreja. Eu queria que você colocasse aí a sua mão no ombro do seu irmão. E você, na autoridade, mas é autoridade mesmo. Escolhe só uma pessoa, porque você vai falar um versículo aqui para essa pessoa. Mas vai falar na autoridade do Espírito Santo. Não é negócio de amizade, que eu te conheço. Não, não. Você vai falar com autoridade. Você vai falar com autoridade. Com a mão no ombro desse irmão, dessa irmã, você vai falar na autoridade do Espírito. Feche os seus olhos e repita após mim. Nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá. Nenhuma praga chegará à tua casa. Nenhuma praga chegará à tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Xaracantarabachuri andalabachá. E andalabachuri andarabacantarabachá. E andalamacantarabachuri andarabachandarabacã. Amanahai declama namachuri andarabacantarabachá. E carabachubiandarabachanda. Glória a Jesus. Glória a Deus. Fica aí debaixo da unção, porque Deus mudou hoje. Está aqui, ó, o esboço do estudo bíblico, está tudo aqui. Viu? Não vim despreparado, não. É que o Espírito Santo é que dirige também. Né? A gente se organiza, Deus trabalha, mas Deus, a gente tem que entender também que Deus tem outras formas de trabalhar. Você que está nos ouvindo pela internet, viu? Você que está nos ouvindo pela internet, receba essa palavra, viu? Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará na tua casa, em nome de Jesus. Viu? Aleluia. Aleluia.
Podemos adorar o Senhor e terminarmos esse culto abençoado? Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que adore, igreja, ao Senhor. Eu quero te Declare a Ele. agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeça ao Senhor pelas suas bênçãos e pelas bênçãos que você vai receber. Agradeço, meu Senhor, te agradeço. Receba um milagre em nome de Jesus. Meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Agradeça a Jesus pelos milagres e pelos que virão. Aleluia. Te agradeço. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Pastor Elias e a sua esposa missionária estão oferecendo esse culto de ação de graça por 36 anos hoje que estão completando de casamento. Amém, igreja? Eu quero desejar aqui a todos mais uma vez um Feliz Natal, de bênção de Jesus na sua casa e um ano de 2013 acompanhado bem de pertinho pelos passos de Jesus, você obtendo a vitória. Amém? Pastor João, por favor, venha nos dar a bênção apostólica. Pastor João Dário vai nos dar a bênção apostólica. Assim com as mãos, igreja. A paz do Senhor para a igreja. Que a graça e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a querida e amada igreja do Senhor. Todos dizem? São 9h07, está terminado. Deseja a quem está do seu lado aí um Feliz Natal, uma paz do Senhor abençoada.